Costumava-se, como ainda hoje o vemos, reunirem-se as mulheres, parentes e vizinhas na residência do que morria. Ali, em companhia das mulheres mais aparentadas ao defunto, elas choravam. De outro lado, diante da casa do morto, vizinhos e inúmeros cidadãos reuniam-se com seus achegados. De acordo com a categoria do morto, apresentava-se o padre. Desse modo, o falecido era conduzido à igreja que escolhera momentos antes de morrer. Os seus pares levavam-no aos ombros, com pompa fúnebre, de velas e de cantos. Tais cerimônias quase se extinguiram, no todo ou parcialmente, quando principiou a crescer o furor da peste. E muitas novidades vieram substituí-las. Não apenas faleciam as pessoas sem que houvesse grande número de mulheres à volta, como também eram incontáveis as que partiam desta vida sem nenhuma testemunha. Eram em número reduzidíssimo aqueles aos quais eram concedidos os prantos piedosos e as lágrimas sentidas dos seus próprios parentes. Esta passagem está no início de uma das grandes obras da literatura ocidental. Meu nome é Gerson Verlang e eu estou aqui na FLISM para falar de literatura e pandemia no Decameron de Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nasceu em Certaldo, uma pequena aldeia próxima a Florença, na Itália. Mas a vida de sua família, particularmente de seu pai, estava conectada, girava em torno da cidade de Florença, onde o pai de Boccaccio, depois de deixar a sua aldeia natal, empregou-se como funcionário da família Bardi, uma das poderosíssimas que governavam a cidade. Florença, um grande centro cultural e também comercial do Renascimento. Boccaccio nasceu em 1313, cronologicamente estávamos ainda na Idade Média e, portanto, o Renascimento ainda não era uma realidade. Mas os primeiros sinais do Renascimento já começavam a aparecer. E esses sinais se manifestariam nas suas primeiras formas justamente na Itália e principalmente em Florença. Florença, não por acaso, era uma cidade com uma tradição artística fenomenal, onde na época de Boccaccio viviam o grande pintor Giotto ou Dante Alighieri, e mais tarde viveriam figuras como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli. Antes disso, contemporâneo, foi, sobretudo, a cidade de Dante Alighieri, um grande poeta florentino, de quem Giovanni Boccaccio seria um dos grandes intérpretes. Boccaccio conheceu Dante e tinha uma enorme admiração por ele. Não apenas isso, Boccaccio daria o nome definitivo que hoje nós conhecemos ao poema, principal obra de Dante, que é a Divina Comédia. Quando de sua concepção e primeira divulgação, a Divina Comédia era conhecida apenas como a Comédia, e foi a partir das interpretações e comentários de Boccaccio que ela passou a ser conhecida pelo nome que tem hoje, a Divina Comédia. Boccaccio era filho de um rico comerciante, como eu já falei, e foi encaminhado pelo seu pai para a cidade de Nápoles, onde havia uma grande universidade, para estudar direito. Lá, convivendo nos círculos literários e artísticos da cidade, Boccaccio percebeu que aquela não era a sua vocação e começou a se encaminhar para as letras. Quando ele retornou para Florença, também, como literato, houve um evento importante que acaba afetando sua família, que foi a falência dos bancos da família Bardi. Mas ele seguiu sua vocação, seguiu escrevendo, trabalhando como tradutor, como transcritor de obras da antiguidade, o que também deu um lastro de conhecimento muito grande que seria depois utilizado nas suas obras. Mas no ano de 1348 aconteceu a grande peste em Florença. E esse seria o mote inicial
de sua maior obra, que é o Decameron. Mas o que é o Decameron? O Decameron é um livro composto por 100 contos ou histórias narradas por 10 personagens durante 10 dias. Daí o seu nome, Decameron. Reunião de 10 histórias por dia, contadas durante 10 dias. Deca, 10, Emeron, jornadas. Qual é o entorno disso? Durante essa grande peste que ocorreu em Florença, 3 moças, sem saber o que fazer e tendo perdido membros da família, se dirigem a uma igreja da cidade pensando em sair, deixar essa cidade. Ali eles se somam a outros personagens que decidem ir para o campo. Boccaccio coloca esses 10 personagens a contar suas histórias num entorno, portanto, da peste. Um entorno bastante interessante e sobre o qual ele faz descrições bastante acuradas. Este entorno é a peste que se abateu em Florença, no ano de 1348. De fato, a peste ocorreu em toda a Europa, mas os principais pontos de entrada foram justamente os portos italianos, o que afetou a Itália antes e mais rapidamente que o restante da Europa. Portanto, é a partir deste ponto, deste mote, como eu já disse, a peste, que Boccaccio desenvolve a sua narrativa ou suas 100 narrativas, a partir do evento da existência da peste. Essa peste ocorrida em 1348, ela ocorreu, portanto, um ano antes do início da escrita do livro, que começou a ser escrito em 1349. É interessante notar que o narrador fala da peste como algo que parece muito distante no passado, o que de fato não é, já que o Decameron foi finalizado entre 1352 e 1353, portanto apenas 4 ou 5 anos depois do advento da peste. Mas é interessante ver como isso indica que algo tão forte tendo acontecido tão próximo no tempo, na verdade é relembrado como algo distante depois que passou. O que nos interessa, principalmente aqui, para além das narrativas desses 100 contos, que contém uma grande variedade de temáticas, de nuances, com histórias tanto humorísticas quanto críticas à igreja medieval, ou histórias de encontros românticos de casais, que inclusive influenciariam Shakespeare. O Decameron é uma das influências de Shakespeare, não apenas de Shakespeare, mas também de Cervantes e de Chaucer. Mas o que nos interessa aqui, no primeiro momento, é este entorno da peste. Então, esses personagens, para fugir da peste, eles vão se retirar da cidade. Vão buscar um meio rural. Como não se sabia como combater a enfermidade, é a resolução que eles tomam. Esses 10 jovens, eles haviam perdido seus amigos e familiares, às vezes a família inteira, por causa da doença. E essa decisão de se dirigir a uma propriedade localizada no campo é uma decisão sábia. Eles decidem, portanto, pelo isolamento. Quando eles chegam nessa propriedade, eles discutem a melhor forma de agir e enfrentar a pandemia. A primeira escolha havia sido, portanto, o isolamento. Já instalados, então, na propriedade, que é um palácio nos arredores de Florença, os 10 personagens decidem que deveriam passar os dias de isolamento numa espécie de existência ideal, de forma agradável, próximos à natureza, alimentando-se bem e participando de jogos e brincadeiras. Também decidem que iriam passar o tempo de forma a se divertir, e para tanto dividem sua estada em 10 dias.
Em cada dia, que eles chamam de jornada, cada um dos 10 membros do grupo irá contar uma história, dentro de um tema proposto pelo coordenador do dia, que é chamado de rei ou rainha da jornada. Primeiro dia, o reinado é de Pampineia, uma das personagens femininas. É uma das moças que compõem aquele grupo. Então, ao longo desses 10 dias, cada um dos personagens vai ter o seu reinado e vai contar a sua história e depois vai dar um tema, né? Depois os outros 9 personagens vão contar também as suas histórias. A passagem que eu li no início dessa fala é do início do Decameron, onde Boccaccio, ou o narrador, ele faz um apanhado assim, de todas as histórias que ocorreram em Florença relacionadas à peste. É muito interessante, até assim, sob o ponto de vista da medicina, pois ele dá todos os sintomas, como ela ocorria, inclusive as diferenças características da peste em Florença, assim, sintomas diferenciados, e também as diferenças entre ricos e pobres, a capacidade de enfrentar a pandemia, é muito, muito interessante. Nesse início ele dá esse sentido então dos horrores da peste e também fala do porquê da fuga dos personagens para o campo. Fala então do que eu já falei, né, que a melhor forma que eles encontram é o isolamento, e depois, achando insuficiente apenas o isolamento, decidem que o melhor é passar os dias de forma agradável. Pois de nada adiantaria passarem esses dias todos tristes, deprimidos e chorando. Eles decidem então celebrar a vida, né? E é isso que eles fazem no decurso de 10 dias, contam histórias. Há diversos momentos que se fala também em comer bem, beber bem, aproveitar. Não apenas por isso, mas também porque no História da Peste, que é dado no início do livro, há uma marca, que é a marca da incerteza. É descrita a sensação muito presente da incerteza de sobreviver, pois se a peste havia ceifado a vida de tantas pessoas, quem poderia garantir que eles não seriam os próximos? E se eles poderiam ser os próximos, por que não aproveitar a vida? Durante as 10 jornadas, durante esses 10 dias, não se fala muito da vida dos personagens que contam, desses que contam as histórias. Se fala um pouco das atividades entre as jornadas, mas pelo teor dos contos, por haver muito erotismo, além de crítica social, críticas à igreja, etc., também há muitas passagens eróticas, e se deduz que há então algum entrelaçamento amoroso entre esses personagens. Portanto, eles buscam realmente aproveitar, né, a vida, pois o futuro era incerto. Portanto, um livro escrito entre 1349 e 1352 ou 53, ele aponta nitidamente para o futuro. O futuro tem um olhar humanista sobre aquela situação toda. Esse olhar humanista está presente também na própria estruturação da obra, porque dos 10 personagens, 7 são mulheres e 3 são homens. Isso acaba dando uma predominância do olhar feminino na obra, e uma superioridade numérica de contos, por exemplo, sob esse prisma do olhar feminino, pois 70 dos 100 contos são contados por mulheres, né, e 30 por homens, já que são 7 mulheres e 3 homens. Também aí, portanto, Boccaccio deita o seu olhar humanista com muita precisão, privilegiando o olhar feminino ao masculino.
Outra questão que pode ser relacionada com a descrição da peste é que ela, como ela está no início do livro, ela ocupa várias páginas iniciais, ele cria também uma espécie de barreira com relação aos sensores, pois essa longa e triste descrição da peste faria com que amenizasse depois as críticas sociais, principalmente à igreja, que haveria depois. Então criava uma espécie de barreira psicológica a quem fosse ler o livro, mas principalmente aos censores, com relação às críticas que viriam depois. Mas o principal com relação à peste é que Boccaccio cria um livro que tem nitidamente dois elementos contrastantes. Ele cria, portanto, um contraste formal. Ele inicia falando de morte e depois, nos pontos e nos acontecimentos que se desdobram no livro, celebra a vida. Assim, o Decameron honra os mortos ao lamentar a fragilidade da existência e depois celebra essa mesma existência. Quem sabe nós também possamos honrar os que partiram e aprender um pouco quando essa pandemia passar. Talvez aprendamos a melhor aproveitar as horas, respeitar a vida e celebrar a existência. Talvez também nós, particularmente nós brasileiros, possamos nos guiar no Decameron e deixar para trás essa dolorida e tardia Idade Média. Um beijo para todos.